Para proferir a mensagem da família Argenta, fará uso da palavra o promotor público, Alessandro Rodrigo Argenta, responsável pela promotoria da segurança pública instalada na comarca de Chapecó, Santa Catarina, e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e neto do homenageado. Aqui apenas neto do seu José. Uma boa noite a todos. Eu quero primeiramente cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, o senhor Joeci Bernardi, cumprimentar também o senhor vice-prefeito Robson Cantu, conheci nesse momento, representando o Poder Legislativo. Também quero cumprimentar o senhor Claudemir Zanco, autor da proposta do decreto legislativo, e desde já pedindo escusas por não ter lhe cumprimentado e agradecido logo no início, quando aportei aqui na Câmara de Vereadores, e lhe agradecer pela bela homenagem que você fez ao nosso avô e à nossa família. Quero cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, também a nossa família, toda a nossa família aqui presente, amigos, e principalmente saudar o meu avô. Não sei se está me escutando direito, espero que sim, mas depois eu acredito que ele vai poder ouvir em outra oportunidade o que eu vou falar. O dia de hoje tem foi um grande significado, não apenas para o nosso avô, mas também para toda a nossa família, e não apenas pela homenagem em si, vereador, mas pelo que ocorreu com a nossa família no último ano. Nosso avô passou por severas provações, já com quase um centenário de vida, perdendo um filho, meu pai, perdendo sua esposa, a avó Teresa, nossa querida avó Teresa, e isso foi muito difícil para nosso avô, para toda a nossa família. Mas meu avô está aí, lúcido, cheio de dores, ouvindo com dificuldade, vendo com dificuldade, mas com uma lucidez muito grande, antenado em tudo o que acontece. Você conversando com ele sobre o cenário político atual, vocês vão conversar e vão ter a opinião dele. E é isso que eu gostaria de destacar em relação ao meu avô. De uma lucidez ímpar, uma pessoa vivida, que passou por várias fases históricas do nosso país, não apenas na Segunda Guerra Mundial, que foi um cenário bastante difícil para ele, passou pela Era Vargas, passou pelo regime militar, passou por crises econômicas muito severas no nosso país, sofreu pessoalmente com isso, e é um orgulho para nós ter ele como nosso avô. E ele está aqui recebendo essa bela homenagem, vereador Claudemir, que você se propôs a fazer nesse dia. E não apenas ele atravessou todas essas fases, mas ele vem atravessando uma fase de uma grande contestação nossa, uma devassidão moral da política brasileira, e ele está passando por isso. Uma inversão de valores que até então eram intrínsecos à nossa sociedade, hoje ele está acompanhando um pouco a mudança desse cenário. E somente quem vive tanto com lucidez, com sabedoria, pode entender esse complexo cenário ou essas transformações sociais que o Brasil viveu no último século. Por isso, nosso respeito a você, avô, se você estiver me ouvindo, um patriarca da nossa família, com 8 filhos, 11 netos, 8 bisnetos. Todos com carinho muito grande pelo nosso avô.
Eu destaco algo, e até vem ao encontro do que foi dito anteriormente, que diferente da geração do meu avô, a nossa geração e a geração, principalmente as gerações que se seguiram a nós, eles passaram por um período, gozando de um período de estabilidade, de uma certa estabilidade democrática, mesmo com tudo o que acontece no nosso país, com as 60 mil mortes que acontecem todo ano, mas essa nova geração ela vem passando por um processo de democracia que vem de anos, mais de 30 anos, e vem vivenciando e gozando dessa estabilidade por longo período. Não passou por conflitos significativos, como o meu avô passou, por exemplo. E talvez seja por isso que eu vejo, e essa é a minha opinião, e só a minha opinião, que pode ser compartilhada ou não, que essas novas gerações, e eu espero que isso mude, é uma geração de muito discurso, muita opinião, mas pouca efetividade, pouca iniciativa, que gosta de apontar o dedo para o outro e pedir que você faça algo. E o outro geralmente é o Estado. São vocês, vereadores, Poder Executivo, nós, promotores de justiça. E nós temos grande responsabilidade pelo que nós estamos passando nesse momento. Mas o que me admira muito é a onda de opiniões que nós vemos hoje em dia, de reclamações, mas pouco se faz para alterar essa nova realidade. E talvez seja por isso que essa geração ela exalte tanto ideias e não feitos. Talvez para essa nova geração atravessar o Atlântico com dificuldade, de forma precária, sem preparação para enfrentar uma guerra na qual fomos compelidos a ingressar, talvez passar meses na Europa, meses na Europa, com um frio que nós nunca vivenciamos aqui no Brasil, em território nacional. Talvez isso para essa nova geração não seja algo a ser reconhecido e valorado, como deveria ser. Talvez não seja um feito notável ou a ser reconhecido por essa geração, as mais de 450 mortes em combate de nossos pracinhas, os mais de 12 mil soldados que se feriram na guerra. Também pouco se conta da história da FEB nos bancos escolares. E eu acredito, e isso é mais uma vez uma opinião minha mesmo, de que isso é devido a uma mudança cultural e educacional decorrente de um discurso retórico que é a todo momento batido em nossa sociedade e nos bancos escolares. E nós temos que mudar essa visão. Nós temos que buscar novamente, senhores, vocês como representantes dessa Casa Legislativa, nós temos que buscar a valorização novamente da nossa história. Porque nós temos uma história muito bonita. Nós temos uma história para ser valorizada. Só que nós temos um complexo de vira-lata, um complexo de inferioridade aqui no Brasil, que nós pouco valoramos a nossa história. E é isso que nós temos que buscar novamente. E essa busca por registros históricos, eu tive o privilégio de buscar. Tenente Coelho Barros pode ser que conheça o Museu da FEB em São João del Rei, Minas Gerais, onde lá se encontra vários objetos que pertenceram aos pracinhas e hoje estão expostos no local. E um dos objetos que estão lá são o livro de registros de saída e entrada dos nossos pracinhas, dos nossos expedicionários do território brasileiro. E dentre os milhares de registros está lá o nome do soldado José Argenta, saindo do Brasil, embarcando para aquela malfadada aventura no dia 22 de setembro de 1944 e retornando em 22 de agosto de 1945. E foi uma aventura muito difícil para ele.
E talvez isso que nós temos que retomar, valorizar isso. E por isso o meu agradecimento, em nome da família, a essa bela homenagem que foi feita pela essa Casa Legislativa. Nesse mesmo museu, senhores, existe uma placa, que eu vou ler, que diz o seguinte: aos veteranos da FEB, vivos e mortos, o reconhecimento e os agradecimentos pessoais do comando do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, pelas presenças, exemplos e estímulos constantes, físicos ou espirituais. Aos soldados reais, nosso muito obrigado. Regimento Tiradentes, 1º de janeiro de 2001, Dia Mundial da Paz, Silva Neto, Coronel Comandante. E a você, vô, se estiver me ouvindo, quero dizer que nós só temos a agradecer a você, nosso muito obrigado, como vô, como pai, como irmão, como amigo. Você é um dos pilares da nossa família, continuará sendo por muito tempo e merece essa homenagem que foi feita na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Talvez não se saiba ao certo as dificuldades que você enfrentou, essas novas gerações não sabem as dificuldades que você enfrentou, e nós vamos buscar retomar isso. E principalmente a história da FEB, que é uma história que merece ser contada. Por isso, vô, amamos você e nosso muito obrigado.